Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma live da nossa jornada de lives das virtudes em família. Vamos dar uns minutinhos aqui para o Instagram notificar o pessoal que a gente já está por aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho aí para vocês? Boa noite. Tá chegando certinho aí para vocês o áudio? Bom, nossos convidados já estão por aqui, então. Então, sejam muitíssimos bem-vindos à nossa penúltima live da jornada de lives aqui das Virtudes em Família. Lembrando que essa jornada de lives faz parte do nosso projeto Pequenos Passos em Família. É um projeto de Virtudes em Família que começou comigo e com meu esposo no passado. Eu tinha dado uma pausa porque não conseguia conciliar com tudo aqui. Aí um grupo de ex-alunas minhas resolveram se unir, porque algumas delas já consumiam o produto, já consumiam o conteúdo desse produto e quiseram participar comigo. Então, nós começamos o perfil, que vai entrar ao vivo daqui a pouco, que é o Pequenos Passos em Família, vai aparecer para vocês ali Virtudes em Família, desse projeto. Se vocês quiserem conhecer, cliquem lá no link da bio desse perfil Virtudes em Família, vocês já vão receber um conteúdo gratuito. A nossa proposta é trabalhar uma virtude por mês. Então, tem um conto, uma fábula referente a uma virtude, a descrição sobre o que é a virtude. Temos também os propósitos para tanto pais como crianças cumprirem, porque a ideia é que todos, não só apenas as crianças, mas todos cumpram, cresçam numa virtude por mês. Então, hoje, nós estamos quase encerrando essa jornada de lives. Ela vai acabar na segunda-feira com uma live surpresa, no dia 6. E hoje a gente recebe por aqui o casal Zaparoli. A Fernanda daqui a pouco vai entrar aqui comigo. E já passou por aqui a Manu Gaíva, da gente falando sobre ordem e produtividade como uma virtude da família. Já passou por aqui o casal Moreira, que é a Aline da Teologia, né? Que é um perfil Aline Teologia, que é um casal maravilhoso, tem 7 filhos e a gente falou sobre a educação dos filhos, a virtude, como ela influencia na educação dos filhos. Passou também por aqui na última live o casal Freitas, a Manuela e José Freitas, do Famílias Poupadoras, falando sobre a economia como uma virtude do lar. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho como uma virtude. Parece tão fácil de se pensar assim, o trabalho, né? O trabalho, os pais têm que trabalhar, têm que sustentar, mas será que é só isso? É só assim que a gente pode viver a virtude do trabalho? E será que às vezes a gente não corre o risco de haver uma confusão? Os pais se dedicam extremamente ao trabalho, e aí como fica a formação das virtudes nas crianças? Então eu vou colocar aqui primeiro uma das nossas coprodutoras do nosso projeto Pequenos Passos em Família, e vocês vão ver que vai aparecer ao vivo ali o perfil Virtudes em Família. Então vocês já cliquem lá e comecem a seguir. E na sequência eu coloco aqui conosco a Fernanda. Oi Maria, boa noite. Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tá tudo certo? Tá me ouvindo? Tá chegando tudo certinho aqui. Agora eu vou colocar então aqui a Fernanda com a gente. Tá bom. Oi, família, boa noite. Boa noite, Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo bem? Sejam Boa noite. bem-vindos. Obrigada, viu? Foi nada, estamos aí. Uma Vamos lá. Olha, alegria então estar aqui com vocês. eu vou pedir para Maria se apresentar rapidinho para ela falar para nós como que ela caiu nesse projeto, né? Para ela dizer para a gente como tem sido também o trabalho dela, o que que ela tem, né, achado do trabalho aqui. E aí na sequência eu peço para que vocês, por acaso, se alguém ainda não os conhece, que vocês se apresentem, tá bom? Claro. Maria, diga para nós. Então, boa noite, né? Eu me chamo Maria Lourença,
sou casada há 10 anos, nós temos 2 filhos e agora estamos esperando o terceiro. E, assim, é uma alegria muito grande, né, participar desse projeto. Estou aqui como, sou aluna, né, fui aluna da 4ª turma da Rafa. E, assim, eu procurei ser aluna da Rafa, acho que até por indicação da Fernanda, né, assim, ela falava um dia sobre organização, que era legal, que tinha gente que dava curso sobre isso. E aí, quando eu fiz a Semana das Lives com a Rafa, eu me identifiquei muito, eu gostei muito do conteúdo. E, assim, também sobre catequese dos filhos, que a gente já fazia, né? E, assim, aí eu me identifiquei, falei assim, com meu esposo, eu quero estar nessa equipe, nessa turma, porque o que estão partilhando é muito legal. Então, assim, eu me identifiquei. Só que foi aí que eu aprendi muito. Eu achava que eram coisas que eu já praticava aqui e tal com meus filhos, mas foi muito legal, foi muito além. O curso da Rafa entregou muito mais do que prometia, me despertou também para o marketing, né, digital, e assim, muito legal. Agora tá nesse projeto, né, das virtudes em famílias, com essa equipe. Muito bom, obrigada. Obrigada, Maria. Bom, que bom. Fernanda, Gui, por favor, então, contem pra gente o que vocês andam fazendo nessas terras instagrâmicas por aqui. Eu começo? Tá bom. Bom, meu nome é Fernanda Zaparoli, sou meu esposo, né? Depois ele se apresenta, Guilherme. Nós estamos no Instagram já tem bons anos, eu nem sei quando que eu abri minha conta. Na época eu era missionária da Canção Nova e era uma conta privada, inclusive, né? Depois que ela foi se tornando mais assim... Tem uns 7 anos já. Então, 7, muito 8 anos. tempo. E o Instagram, ele era, como ele continua sendo, para poder fazer com que as pessoas conhecessem a Deus, tivessem uma experiência de amor com Ele. Então, era um campo de missão, né? A partir da nossa juventude, da nossa vida depois de casado, primeiro filho, segundo filho, as pessoas pudessem ver que é possível, né? Viver aquilo que Deus pensou para as famílias a partir de uma leveza, né? De uma forma mais dia a dia. E há 2 anos que o Instagram se tornou o nosso trabalho, né? Hoje eu costumo dizer que eu jamais imaginaria que a nossa fonte de renda viesse do meu Instagram, né? Então, assim, aquilo que a finalidade continua, né? Que é a missão, mas aquilo que era somente a missão se tornou, né, o nosso pão de cada dia, o leite na mesa, a comida das crianças. Então, assim, graças a Deus que através do nosso apostolado, da nossa missão, a gente também tem conseguido nos manter, né, financeiramente. E nós somos casados já. Quase 5 anos. Não, já passou 5 anos. Já passou 5 anos Foi também. em outubro. Outubro já passou 5 anos. É que o ano já acabou, né? Já estamos em dezembro. Temos o Giuseppe, 3 anos e meio. O Luca fez 5 meses ontem, né? E é isso. Bom, eu sou o Guilherme, esposo da Fernanda. Também trabalhamos com o Instagram, mas principalmente nas mídias sociais, não só Instagram, nós temos o canal no YouTube também. E eu trabalho nos bastidores também, né? Então faço a parte de coprodução, não só da Fernanda, mas também de outras pessoas aí. Então virou realmente a minha profissão, né? Foi algo que foi inesperado, né? Até então nunca imaginei trabalhar com essa parte de marketing digital, nem conhecia muito. Agora que vou dizer assim, né, que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, mas tem 1 ano só que eu trabalho com isso, 1 ano e pouquinho, e é uma descoberta, né? E foi realmente a gente vê a condução de Deus para a gente, né? Porque graças a Deus, como nós fomos missionários da Canção Nova, nós trazemos em nós o dom da comunicação, né? A Canção Nova que trabalha através das mídias, né? Das grandes mídias, mass mídias, internet, TV, rádio. Então, isso a gente já tinha muito incrustado na gente. Já é natural a gente ter esse dom da comunicação. Mas teve que haver uma adaptação para a linguagem da internet, mas também agora é uma profissão, né? Então, não é só uma comunicação, mas as estratégias, aquilo que é o profissionalismo por trás disso, não só chegar aqui e oferecer de qualquer forma, apresentar de qualquer jeito, porque a pessoa que está do outro lado, ela precisa receber o melhor, né? Não é porque a gente está aqui que a gente
ok, nós evangelizamos, então qualquer coisa que chegar para a pessoa tá bom. Não. Então, nós prezamos sempre pela excelência, a excelência do conteúdo. Então, a gente estuda bastante para apresentar aquilo que a gente apresenta aqui. A excelência também na qualidade do material apresentado, seja num curso, seja numa live, seja numa aula. Então, assim, de sempre estar sendo profissional o máximo que a gente consegue, né? Então, hoje é o nosso trabalho, como a Fernanda falou, e a gente fica, e eu principalmente, né, que estou mais nos bastidores, fico aí madrugadas afora para estudar, para executar, porque a gente só tem, sou eu equipe, né? Não tem ainda muitas coisas delegadas, mas graças a Deus tem crescido o trabalho, tem sido muito bom e a gente tem projetos do futuro, a gente tem uma equipe mesmo, com funções, tudo, mas por enquanto, quanto não dá, a gente faz o que dá, né, Rafa? Você entende bem, né? Oh. Olha, entrando já no assunto, né, já que vocês comentaram isso do trabalho de vocês aqui no Instagram, eu queria, a Fer sempre conta, né, talvez muitas pessoas aqui já devem ter ouvido ela falando sobre como foi quando vocês chegaram, né, quando logo que saíram da Canção Nova, chegaram em Jaraguá e começaram a procurar emprego, né, e começaram a ver. Eu vejo aí já uma coisa muito importante da questão da virtude do trabalho, que muitas pessoas, às vezes, não vê nisso uma virtude, vê simplesmente como algo, uma atividade mecânica, né? Uma atividade que deve ser cumprida porque é automático. A gente tem que fazer para ganhar o salário no final do mês, né? E às vezes se prende muito a status, né? Se prende muito, não, só faria tal coisa, porque imagina eu me submeter, né, a alguma outra coisa. Então eu gostaria que vocês contassem um pouco para nós como foi assim bonito, porque vocês saíram de uma fase da vida em que o trabalho era uma missão, né? Era realmente, era 100%, era integralmente a vida de vocês uma missão. E de repente, vocês precisam de um trabalho para sustentar a missão principal, a vocação número 1 de vocês, que é o matrimônio, que é a família de vocês, né? Mas assim, de repente, né, algumas pessoas vão fazendo aquele caminho, digamos, natural, né? Namoram, casam, aí vão comprar lá a casa deles, começa a construir as coisas, ou faz um pezinho de meio, os filhos vão chegando, vai sendo, né, sendo assim, digamos, um caminho natural. E vocês, de repente, estavam aqui fora, com a família constituída, da noite pro dia tinha que arrumar tudo, casa, né, tudo da noite pro dia. Então, assim, como foi para vocês dar esse passo, né, de mudar a profissão, de buscar? Eu vejo que aí teve muito essa base da virtude mesmo, porque se não houvesse, talvez vocês não teriam superado, né, tantas provações nesse começo. Eu acho que assim, a questão da virtude do trabalho, o trabalho, se a gente for pensar nós, né, como animais, nós nos destacamos dos outros animais justamente também pelo trabalho, né? Claro, a parte intelectual, a habilidade manual, que muitos outros animais não possuem, mas principalmente o trabalho, né? O chimpanzé, ele não sai de casa de manhã, vai trabalhar e volta tarde cansado e a mulher está lá, fez a comida para ele. Não, ele só tem o trabalho quando ele tem fome, então ele precisa caçar, comer alguma coisa. Ou então, quando tem algum perigo e ele precisa defender ali o seu ambiente, né? Vou colocar assim, quando eles moram mais em sociedade. Vamos pensar num animal mais parecido com a gente, que seria o chimpanzé. Então, ele não tem essa obrigação de um trabalho pensando na família, pensando na sociedade, pensando no futuro. Não, ele é imediatista. Ele está com fome, ele vai caçar para comer. Ele tem um perigo, ele vai proteger sua família. Tem alguns animais que produzem rudimentares, ainda ferramentas rudimentares, uma casa rudimentar. Ainda acontece, né? Uma toca, encontra uma caverna. Então eles procuram, sim, mas assim é diferente. O homem tem a sua dignidade no trabalho, né? A partir daquilo que Deus fala no Gênesis, né? Então agora, ó, com o suor do seu rosto, você vai voltar ao pó que você saiu, né? Da terra que você saiu, né? Então é uma missão que Deus nos dá, enquanto humanidade, de trabalharmos para dignificar aquilo que nós perdemos, de sermos filhos de Deus, de vermos Deus face a face. E é através do trabalho, não só da espiritualidade, claro, a espiritualidade nos mantém firmes para que o trabalho seja um trabalho mais alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Então, destacar essa diferença. Nós trabalhamos para que, com o nosso esforço,
nós possamos voltar para Deus. Todo trabalho ele precisa ser assim. Independente se a pessoa ela é advogada, né? Não, ela não vai advogar e não tem nada a ver com Deus ali naquele momento, né? Mas ali, se ela busca exercer a justiça, se ela busca viver aquilo que a lei coloca, que não seja pesado, não é? Mesmo que ela esteja defendendo, vamos colocar assim, um bandido, mas que haja um julgamento justo, que não haja ali, ela se coloca no lugar daquela outra pessoa, né? Por mais que tenha cometido um crime, é uma justiça, uma caridade, né? Não, isso aqui está sendo demais, o juiz não está apelando de algo que não é... Então, assim, tudo precisa ser voltado para Deus, para o homem, e dentro do homem encontrar a Deus. Então, todas as profissões, elas precisam ter no cerne essa realidade. Seja professor, seja... Ah, gente, é um gari. Cara, mas ele está limpando a rua para outras pessoas. Para que não se desenvolva doenças naquela cidade, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Para que isso? Para que Deus possa habitar nessas pessoas. Porque Deus não habita no caos, né? Então, Deus, ele faz a ordem. Então, qualquer coisa que você acha assim, isso é insignificante. Não, não é. Todo trabalho precisa dignificar a Deus. Então, quando a gente tem essa dimensão, independe se você é chefe numa grande multinacional, eu sou o CEO, né? Eu sou o presidente do multinacional, ou se você é o porteiro. Por quê? Você entendeu que a sua função, ela é para Deus, não é para os homens. Ah, é o porteiro. Cara, mas ele pode ali zelar pela segurança do ambiente de trabalho de tantos outros. Talvez, né, equiparado dentro de uma empresa, ele não tenha a capacidade intelectual do CEO. Ah, ele não é, né, vamos colocar, o cara não estudou tanto como o outro, fez Harvard, não sei o quê. Mas a função dele é importante naquela empresa. Porque se não tivesse um porteiro, qualquer um entraria, qualquer um poderia assaltar, ou qualquer um poderia, né, sei lá, acontecer uma coisa. Então ele tem a sua importância para que também haja uma ordem, haja uma paz, haja alguma... Então, assim, a gente precisa entender que... Então, quando você entende isso... Travou? Voltou. Travou? Então, quando você entende isso, que você faz, né? Eu acho que até São Tiago que fala, né? Quando você fizer alguma coisa, faça para Deus, não faça para os homens. Não pense que o seu patrão é Deus. Então a gente precisa entender isso. E quando a gente saiu realmente da Canção Nova, eu fui gerente do call center com mais de 160 funcionários. Eu fui gerente da agência de publicidade. Eu fui gerente de um departamento dentro do Davi, da parte de produtos digitais. Então, e-books, os livros, os CDs que são subidos para as plataformas digitais, Spotify e aí por diante, o YouTube, né, dos produtos da Davi, especificamente. Então, eu fui gerente em alguns departamentos dentro da Canção Nova, mas ainda mais lá, porque a gente realmente, né, a gente doa a vida para Deus, então o cargo para a gente lá, a gente não recebia um salário de acordo com o cargo. Podia ser o diretor da empresa, como poderia ser o mais simples, eu ia receber a mesma coisa, porque nós éramos missionários, né? Nós tínhamos uma ajuda de custo, não era um salário, então não ganhava de acordo com o cargo que eu exercia. Tanto quando eu gerenciei o call center, que eram 1.170 funcionários, eu era solteiro, eu não ganhava R$1, porque quando nós éramos solteiros dentro da Canção Nova, nós não tínhamos nem essa ajuda de custo, né? Tudo era repassado para a casa comunitária. A partir do momento que nós casamos, nós passamos a receber um valor para fazer o sustento da nossa família. E então, independia. Porém, quando nós saímos da Canção Nova, eu não tinha perspectiva nenhuma de trabalho. Nós saímos bem no meio da pandemia, nós saímos em abril do ano passado, então quando começou tudo a fechar. E aí eu falei para a Fernanda assim, olha, hoje eu preciso colocar comida na mesa. Não interessa do que eu vou colocar, como eu vou colocar. Isso não, para mim, né, dentro de mim, isso não me diminui em nada. Ah, não, mas eu fui o gerente da Canção Nova. Não, cara, hoje eu preciso ver a realidade de hoje. A realidade de hoje é que eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho comida para colocar na mesa. E aí, assim, eu fui procurando, né? Fui distribuir currículos onde... por afinidade, né? Então, nas minhas habilidades, porque como a gente trabalhou na Canção Nova, nós não tínhamos registro em carteira, então nós não éramos CLT, então ficou, né, desde os meus 19, 20 anos, eu não tinha
registro profissional. Então as pessoas dizem Só assim... um parênteses, o Guilherme falava assim, o que a pessoa vai falar quando vê minha carteira? Vai falar, o que aconteceu? Nossa, 12 anos da sua vida, você sumiu do mapa? 12 anos, você viveu do quê? Viveu, né? Foi pro meio da selva, né? Porque a gente não tinha, né? Mas não era a intenção de ter também, né? A gente vivia muito bem essa realidade lá dentro. Mas quando aí eu fui procurar em rádios, porque eu já tinha trabalhado com rádio na Construção Nova, fui procurar tudo, a gente distribui currículos. Jaraguá do Sul. Aqui Tiba na cidade. saiu, né? Eu e o Tiba saímos para entregar currículo e nada. Aí eu falei para a Fernanda, olha, não é desmerecer, não entendam. Falei assim, se precisar fazer Uber, eu vou fazer Uber. Não tem problema nenhum, né? Tipo assim, não é desmerecendo quem hoje vive dessa realidade, porque eu sei que existem muitos, por causa da pandemia, que vivem nisso, mas é que hoje vão pensar assim, né? Cara, você não precisa ter nada. Você só precisa ter a carteira de habilitação para você virar um Uber, né? Não tem uma qualificação profissional para você virar Uber. Né? Ninguém faz faculdade para motorista de Uber, né? Então, você tem uns diferenciais, né? Talvez a sua habilidade em conversar, em conquistar pessoas, enfim, mas assim, não é algo muito exigente, né? Não existe uma seleção muito rigorosa para você passar para ser um motorista de Uber. E eu falei para a Fernanda, eu não ligo, né? E surgiu uma oportunidade não porque eu não fui atrás, mas assim, surgiu a possibilidade de trabalhar de madrugada como porteiro. Eu falei assim, não tem problema, é bom que eu fico à madrugada, aí eu fico estudando para passar num concurso, sei lá, para alguma coisa. Vou aproveitar esse tempo para unir o útil ao agradável. Só que aí o Tiba, ele chegou para a gente e falou assim, olha, Guilherme, eu vejo muita capacidade de você trabalhar no marketing digital. Só que para mim, assim, o que é marketing digital, né? Mesma coisa, você falou alemão comigo, aqueles aqui na região, eles falam muito alemão, né? Não tinha nem noção. E a gente não sabia. E falei assim, e aí ele falou, você topa trabalhar comigo? Assim, ele me deu essa oportunidade. Falei, Tiba, eu não sei. Ele falou, em 2 meses, se você aprender para fazer um lançamento, você tem condições? Falei, Tiba, qual é a opção que eu tenho? Essa é a opção que eu tenho. Então eu vou fazer acontecer, né? Eu vou precisar me virar. E aí a Fernanda foi muito paciente nesse sentido, porque realmente, quando nós chegamos, nós estávamos psicologicamente debilitados, fisicamente, até fisicamente, a Fernanda desnutrida. Então eram situações que a gente viveu lá dentro que não era o caso. Não, mas estava no processo de desnutrição, não tinha todos os nutrientes, depois a gente foi repondo os nutrientes. Então, assim, numa situação que não vem ao caso, a situação que aconteceu, que deixou de acontecer, mas era um fato dentro da nossa realidade que nós precisávamos ser amparados. Mas mais do que isso, nós precisávamos de dinheiro para colocar comida dentro da mesa, né, em cima da mesa. Então, assim, dentro dessa realidade, eu falei, o que aparecer, eu vou fazer. Então, quantas e quantas e quantas vezes eu fui dormir de madrugadas? Até hoje é assim. Até hoje eu fico Ontem mesmo eu fui dormir às 3 da manhã, estudando. Porque eu falei para ela, agora eu não estou num período de lançamento, então eu não tenho um trabalho excessivo. Mas se eu não uso desses momentos para estudar, eu estou perdido, porque eu não sou dessa área, agora que eu estou chegando. Então, assim, eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa para aprender. Mas, graças a Deus, a gente deu certo nisso, né? A gente foi entendendo que era possível. E isso foi muito bom para a nossa dinâmica familiar. Não sei se você quer falar agora, pessoal, eu falei, né? Para a Fernanda falar um pouco também. Sanguíneo não gosta de falar, né? Então, se deixar, eu falo a madrugada inteira aqui. Mas dessa dinâmica de hoje estar com a Fernanda dentro de casa, ajudando nos afazeres, naquilo que é necessário, e também com a profissão, né? No home office. Eu, como, assim, uma mulher íntima de Deus, fiz uma oração e não contei para o Guilherme, não contei para ninguém. Quando tudo aconteceu, e como eu estava debilitada emocionalmente e nutricionalmente, eu tô rindo aqui porque a gente viu umas fotos minhas, eu e o Guilherme, amor, olha que, meu Chupada, Deus, que dó de você. Parece uns 40 quilos mais magra. E realmente tava com 46 quilos, né? Super abaixo, né? E mediante tudo que a gente viveu. Então eu fiz uma oração, eu falei com Deus assim, Senhor, o que o meu coração de esposa e mãe deseja é que o Guilherme pudesse trabalhar de casa, home office, né? E que ele pudesse me ajudar na educação do Giuseppe, era só o Giuseppe que a gente tinha, para que até que as coisas pudessem, né, eu pudesse melhorar e que as coisas pudessem fluir melhor. E eu tinha um certo medo, porque como a gente ficou, eu fiquei 13, ele 11 anos numa realidade de comunidade. 13, né? 13, não 13. 13 e você 11, numa realidade comunitária, por mais que tinham funcionários, mas eles sabiam dos nossos valores,
não que a gente estivesse isento do mal, da falta de caráter, enfim, nada disso, mas era, digamos que, menos frequente, né? Menos comum. Eu tinha um receio do Guilherme sair desse ambiente, né, de tudo que a gente viveu, e entrar numa empresa, entrar em algum lugar em que ele fosse trabalhar diretamente com essa realidade, né? Então eu tinha os meus medos. E aí eu rezei, fiz essa oração para Deus e seguimos, né? Ele foi seguindo, procurando os empregos e tudo mais. E aí, quando... Só contar uma coisa, que nessa realidade, eu fui fazer uma entrevista numa rádio aqui em Jaraguá, e aí eles me colocaram para fazer um teste de locução. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, você faz um anúncio, desanuncia a música e entra a propaganda. E aí a primeira propaganda que eu peguei, eu não sei a música, assim, era só um teste, não estava no ar, né? A primeira propaganda que eu peguei era de um motel que tem aqui. Então, assim, venha, noites maravilhosas no motel e tal. E assim, cara, tipo assim, eu tô acabando de sair do negócio, que era a Canção Nova, 100% evangelização, não tinha propaganda comercial, não tinha nada, tudo era voltado para evangelização, e eu vou anunciar motel, tipo assim, né? É isso. E aí, dentro do meu coração, eu falei assim, Deus, se for isso para sustentar minha família, eu me sujeito, mas não é isso que eu quero. Ele porque, fez assim, essa oração sem me falar. eu desejo continuar anunciando, porque assim, nós somos missionários. Não é porque hoje, porque não estamos vinculados a uma instituição que nós deixamos de ser. Deus me fez missionário, a minha alma é missionária. Missão, né? Então Deus me fez, quando Ele pensou no Guilherme, pensou o Guilherme evangelizador, não pensou no Guilherme qualquer outra coisa. Então hoje nós não estamos vinculados a uma comunidade, uma congregação, mas nós continuamos missionários. Então me sujeitar, tipo assim, cara, não é isso que eu acredito. Não acredito em motel, não acredito nisso. Então foi uma oração, tipo assim, se for para dar certo, vai dar, mas se não for, não vou ficar triste, não. E eu não sabia desse ele nem me contou Não falei, nada, assim, ele entrou no carro. E assim, eu comecei a rezar intensamente para que desse certo esse trabalho na rádio, porque eles iam pagar o nosso aluguel, tipo, o salário do Guilherme seria R$1.100 por mês, né? O rapaz da rádio falou assim, você está disposto a carregar caixa? Sabe aqueles balões que eles, né, enchem, promocionais, né? infláveis promocionais. E assim, o Guilherme é formado, pós-graduado, tem, né, um currículo, ele é autodidata, fala vários idiomas. E ele falou, não, se preciso for, o que tiver que fazer, eu faço. E só que o que dava? Plano de saúde. E aí eu fiquei super assim, nossa, me deu uma segurança, né? E aí eu falei com o Guilherme, não, vamos rezar para dar certo, porque paga o nosso aluguel, tem um plano de saúde, e aí eu vou arrumar algum emprego, dou aula de inglês em casa para a gente fazer as compras, né? Então, a gente pensou, se a gente conseguir tudo, R$1.700, tá ótimo por mês, Deus seja louvado. E rezamos, eles nunca responderam o e-mail. Depois, e aí aconteceu tudo, né? E ele começou a trabalhar com a Né e o Tiba como coprodutores, e aí deu super certo. Assim, o Guilherme, graças a Deus, realmente aprendeu e tudo. E hoje tem até a graça de fazer parte, né, da equipe dos mentorados lá do Arno Alcântara, que foi um grande presente de Deus também. A gente vê como bondade de Deus mesmo. E aí, ele me contou essa história. Ele, olha, ainda bem que não deu certo com a rádio. E me contou. E eu fiquei assim, nossa. E aí eu contei para ele, então eu vou te contar a minha oração. Era você trabalhar de casa para você me ajudar. Então, assim, a nossa dinâmica familiar, nós escolhemos, optamos para que durante o dia a prioridade fosse as crianças. Então, o Guilherme fica em casa. Quando tem algum lançamento, claro, não dá, mas fora lançamentos, ele fica em casa. Então... leva em alguma atividade, ajuda, educa, forma, eu cozinho, outro cuido. Então, assim, a gente fica o tempo todo na dinâmica familiar. E deu à noite, ele vai trabalhar e eu vou estudar, eu vou produzir conteúdo, eu vou trabalhando, enfim. Então, à noite é focado no nosso trabalho e durante o dia as crianças. Nós escolhemos assim. Se nós escolhêssemos que o Guilherme trabalhasse o dia inteiro integral, hoje talvez a gente estaria ainda melhor, graças a Deus, sabe? Porque ele tem aí uma demanda e tudo mais. Só que a gente saiu da Canção Nova por causa dos nossos filhos. Porque nós queríamos educá-los de forma integral e o Guilherme participando, né? Não só estando em horários, né, noite, para colocar para dormir ou almoço. Então, se agora que a gente tem essa oportunidade, a gente tem isso, a gente perdesse esse foco, nós estaríamos traindo o motivo pelo qual nós saímos.
Eu sempre falei, a gente tem um grande amigo, eu falei com ele assim, olha, se algum dia na minha vida eu falar para você assim, eu vou colocar o Giuseppe na creche, vou colocar na escola, vou terceirizar porque eu preciso trabalhar, você me lembra por que que eu saí. Então, assim, não por questão, porque hoje não há uma necessidade, seria só por, não sei nem qual nome que eu poderia usar, né? Então, assim, nessa nossa realidade que nós vivemos de dar certo, né, no marketing digital, eu vi como muito, primeiro, bondade de Deus para conosco e muito esforço nosso, né? Porque aí o Guilherme, para ele poder estudar, eu segurei as contas com as crianças, as pontas, né, sozinha, até ele conseguir aí voltar a me ajudar, e aí eu entendi que eu também tinha uma dinâmica, que eu também precisava estudar, eu também precisava, né, estar nesse ambiente, atualizando, gerando esse conteúdo sólido. E aí hoje a gente percebe que é um trabalho familiar, né? É um negócio da família, né? Então envolve ele, me envolve as crianças, né? Hoje o Giuseppe, na hora que ele foi dormir, falou, olha, hoje o papai quer fazer você dormir porque a mamãe tem que estudar, porque amanhã eu tenho prova. Ele, você tá estudando o quê? Aí eu vou lá e mostro pra ele, é isso aqui, ó, tô assistindo isso. Que ele é super assim, curioso. Ele, prova? Tipo, o que é isso, né? Eles vão perguntar se a mamãe, pra ver se a mamãe realmente estudou. Então, a mamãe tem que terminar de estudar. Então, assim, ele vai envolver. Aí ele fala assim, mamãe, você vai fazer live hoje? Hoje ele falou, Ele né? falou assim, papai, você vai me fazer dormir, né? Sim, Pepe. A hora que a mamãe terminar a live, ela não pode vir fazer eu dormir aqui? Falei, ô Pepe, na hora que a mamãe terminar a live, você já vai estar dormindo há um bom tempo, filho. Assim a gente espera. Esses dias eu peguei ele, mamãe, eu vou ali fazer uma live e já volto. Ele tá dentro do escritório, fechou a porta e ficou lá falando. Eu ri, porque é o ambiente, né? E aí ele fala, ele pega o telefone dele e fala, ô Tiba, eu já te mandei um e-mail. E ele fica, sabe, falando que é as nossas. Eu tô aqui em reunião, mãe, papai tem reunião. Enfim, então o negócio da família. Ele vai vendo os nossos trabalhos, nós vamos mostrando para eles, né, como que a gente faz, e assim a gente tem vivido um dia após o outro. E eu não sei, né? Vamos lá, vamos emendando uma coisa na outra. O que a gente percebe hoje, né? E eu nunca pensei em trabalhar de casa, né? Porque trabalho sempre é trabalho formal. Você sai, mas eu trabalhei fora antes de entrar para a Canção Nova. Então, essa é a dinâmica normal do mundo. Você pega, sai de manhã, volta na hora do almoço, ou almoça na empresa, e volta para casa no final do dia. E aí, eu realmente nunca tive essa realidade. Eu pensava assim, como é que eu vou fazer? Como é que é isso, né? Trabalhar de casa. Porque existe, como eu disse, né, um valor naquilo que você ensina aos seus filhos, né? Olha, o papai está trabalhando, o papai está colocando comida dentro de casa. Então, dá o valor para eles entenderem, né? A preciosidade do trabalho. Só que daí a gente foi fazendo uma pesquisa, um estudo, e o que a gente percebeu, né? Qual é a conclusão que a gente chega? Que, na verdade, esse modelo do que nós vivemos hoje foi pós-revolução industrial. Porque até a revolução industrial, os filhos, eles ficavam 100% do tempo com os pais. Então, era muito comum o filho do ferreiro, ou o ferreiro, ter o seu filho que fosse ferreiro também. Ele passava a profissão para o seu filho. Jesus, né, ele era marceneiro porque São José era marceneiro. São José ensinou o seu ofício para o seu filho. E ele não era assim, né? São José tinha uma banquinha lá do outro lado da cidade. Geralmente era na frente da casa. Então eles colocavam, tinha oficina dentro de casa e colocavam, se tivesse que vender alguma coisa, era uma exposição ali tudo no mesmo lugar. Então a criança, ela crescia vendo o pai trabalhar o dia inteiro, vendo a mãe ali nos afazeres domésticos ou trabalhando, né, ali no dia inteiro. A gente pega Santa Terezinha, que já foi pós-revolução industrial, mas que via a mãe bordando, que via o pai relojoeiro. Então era muito comum. Pós-revolução industrial, o que acontece? As fábricas são criadas e aí os pais saem do seu lugar de trabalho, saem da sua casa para ir até um local de trabalho reunido todo mundo. É uma fábrica. E ele não leva mais o seu filho, né? Ele não pode levar o seu filho para a fábrica. Então o filho perde esse vínculo com esse pai e esse pai ele se torna ausente e o filho não vê essa profissão do pai, né? Esse trabalho que o pai tem, né? O pai se torna mais um dentro da fábrica com todo mundo ali. Né? Tem um filme de Charles Chaplin, eu não lembro o nome, mas que ele trabalha numa fábrica, que ele sai, assim, não sei se você já viu esse vídeo, é muito legal, se vocês lembrarem o nome,
Revolução do Mundo, alguma coisa assim. E aí ele, tipo assim, é aquilo, é só mais um apertador de Tempos parafuso. modernos. Como? Tempos modernos, Tempos né? modernos? Aí, ó. Então, Isso, assim, acho que é isso. e ele sai e todo mundo se torna a mesma coisa ali, faz a mesma coisa. Então, assim, não existe uma especificidade, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua habilidade, seu pai te ensinou, seu filho. Não, é todo mundo dentro do mesmo caldeirão ali. E o mundo hoje vive essa realidade. Então, na verdade, nós estamos vivendo, né? Eu falo nós hoje, eu e a Fernanda, com a graça de Deus, com as atualizações necessárias, mas isso, do Giuseppe está aqui, ele está olhando o pai dele trabalhar. Ele está olhando que tem horas que eu falo para ele, Pepe, agora papai não pode brincar com você. Papai está dentro que precisa trabalhar. E aí ele fala, então eu vou trabalhar com você. Aí ele senta do meu lado, pega o livrinho, o caderninho dele e fica ali. Computador, fica lá. Então, fica no computador, tipo assim, no Desligando, mundo dele, eu tô né? trabalhando. No mundo dele. Ele fica falando. Então, assim, e aí depois a gente vê assim, olha que grande graça é essa, de mostrar para ele o valor do trabalho. Nem tudo é tão como a gente queria. Eu queria ficar o dia inteiro brincando com você, Pepe, mas agora o papai tem que trabalhar. Ó, o papai quando pode, eu falo isso para ele, né? Quando o papai pode, o papai leva você na natação, volta, mas agora o papai não pode. Então ele entende. Então eu falo assim, olha que dinâmica legal que eu não imaginava viver, mas como isso também é possível de a gente ensinar e educar os nossos filhos através disso. É possível para todo mundo? A gente sabe que não, porque o mundo não é mais assim hoje. Não adianta a gente pensar que todos os pais agora vão estar dentro de casa para... Não, isso não vai acontecer. Tem acontecido cada vez mais por causa da pandemia, mas né, pegar o Vini aí. Não, o Vini não vai ser policial dentro da casa dele, não tem como. Né? Ele precisa exercer a função dele hoje, estando na sociedade. E tantas outras profissões. Então não é que a gente fala assim, todo mundo tem que viver isso. Mas hoje, até nisso... Eu agradeço a Deus pela oportunidade. E se tiver que um dia sair, eu não vou ter problema nenhum também. Né? Ah, não dão mais nada. Né? O Instagram fechou, que nem o Orkut, não existe mais Instagram, não tem como mais a gente fazer a profissão que a gente vê hoje. Claro que vão ser adaptações, mas assim, vai ter que voltar para um emprego formal. Claro, beleza. Hoje, a minha consciência é assim, eu preciso educar os meus filhos, educá-los bem, colocar comida dentro de casa, pagar o aluguel, pagar minhas contas do jeito que der, né? Eu acho bem importante você colocar isso, Gui, porque assim, o que a gente vê hoje, não, se fala muito aqui no Instagram das mulheres, né? Da mulher que sai para trabalhar, da mulher. E aí, o meu perfil mesmo aqui, que falo tanto sobre o retorno ao lar, sobre a mulher, né, retornar ao lar, mas a gente perde muito também o trabalho dos homens como uma fuga, muitas vezes, né? Assim, não, mas eu preciso sustentar a casa, eu preciso manter a casa, então trabalha, e zero tempo com os filhos, e zero tempo com a esposa, né? Tá, mas a gente precisa, ok? Precisa, é uma necessidade, mas mesmo aquele que precisa, mesmo aquele que trabalha todo o tempo, ele tira um momento para poder se dedicar à família, para poder se dedicar aos filhos. Porque se os filhos perguntam, né, qual é a profissão do meu pai? O que ele faz no trabalho dele? Né? Não sabe, né? Do tempo que eu trabalhava em escola, sempre tinha o dia, né, do trabalho, e que daí a gente fazia aquela atividade que as crianças vinham vestidas de alguma coisa da profissão do pai, né? E tem criança que, assim, vinha com uniforme, porque chegava em casa, ninguém viu a agenda, ninguém viu o que era para fazer essa atividade, e a criança também não sabe o que o pai trabalha, então também não sabia o que falar, porque, assim, se coloca, às vezes, não são tantas necessidades, né? São aquilo que a família quer, né? Quer consumir, e acaba se tornando aquilo a prioridade, uma inversão de prioridades, na verdade, né? E o trabalho, nesse caso, ele não é uma virtude, né? Ele acaba realmente levando para o lado contrário, porque leva mais a pessoa ao consumismo, leva mais à vaidade, leva mais ao orgulho, do que realmente levar ela para o trabalho, né? E tem uma passagem, um trechinho, né, do que São Francisco de Assis dizia, que o trabalho dignifica o homem, mas o homem dignifica o trabalho com o amor que ele coloca no trabalho. Né? Então, a gente quando encontra essa missão, quando a gente encontra exatamente o que fazer, né, e os meios, porque são realmente o que Deus coloca para a nossa família, para cada família, né, a gente também santifica o nosso trabalho, né, dignifica o nosso trabalho no amor que a gente coloca nele. Então, não tanto a perfeição por perfeccionismo, né, mas fazer com amor,
ser luz aonde a gente está, né? Ser também instrumentos de Deus aonde a gente está. E isso, como fazer as crianças também participarem, né? Às vezes levar uma vez para o trabalho para poderem ver como é o ambiente, o que é que se faz, conversar em casa, né? Tem algumas pessoas que viam os meninos brincando aqui em casa, o Álvaro e a Maria Elisa brincando de polícia, essas coisas assim, e falavam assim, nossa, isso que o Vinícius nem fala sobre violência, né? Eles criaram um imaginário, simplesmente de ver o pai fardado, né? E de algumas vezes até o quartel, porque quando tem festa de Dia das Crianças, festa de final de ano, ou formatura, a gente leva eles para verem a cerimônia, né? E aí eles criaram o imaginário deles e desenvolvem. Mas imagina se a gente deixasse televisão ligada, né, com noticiário de violência, essas coisas assim, eles iam criar histórias mais loucas, né? Mas é isso, né? Eles sabem o que o pai está fazendo, né? Eles sabem que o pai está trabalhando pela sociedade como um todo, né? E é isso, é a gente tornar participante mesmo, porque para que, assim como eu como mulher, eu cumpro a minha missão aqui dentro de casa, garantindo que a nossa casa esteja numa ordem, garantindo que, né, todo o que corresponde aqui das nossas necessidades, eu estou gerindo a educação das crianças, né? Mas eles também entendem que quando o pai se ausenta, ele não é o folgado que saiu, né? Ou se não, se ele precisa realmente também, às vezes, trabalhar em casa, ele não está brincando no computador, né? Ele está fazendo a parte dele. Então, eles vão vendo, né, todo o dinamismo da família, como que funciona. E isso é muito importante, porque eles vão vendo a questão, né, da diligência, eles vão vendo a responsabilidade, eles vão vendo tantas virtudes, quando simplesmente cada um está fazendo com amor, né, dignificando aquilo que faz. Não, sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo nós envolvermos nossos filhos naquilo que são as nossas atividades. Porque é nisso que as crianças, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso, mas é muito certo. Quantas vezes elas aprendem muito mais pelo que elas olham do que pelo que elas ouvem, né? Então, é importante participar, fazer com que eles participem também da nossa vida. Nós participamos da dele, nas brincadeiras, no momento de uma comida, não sei o quê, mas também que eles façam parte do nosso mundo, que eles entendam, olha, o papai não tem só o Pepe para cuidar, o papai tem outras coisas para fazer. A mamãe não tem só o Pepe e o Luca para fazer, a mamãe faz almoço, a mamãe limpa a casa, a mamãe sai comigo, a mamãe faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu sou uma das atividades, mas é a prioridade da mamãe. Eu sou a prioridade da mamãe, mas tem outras coisas. Eu não posso ser a exclusividade da mamãe. Eu sou a prioridade, mas não a exclusividade. Bom, gente, a gente já está chegando aqui quase 45 minutos da nossa live. Eu agradeço muitíssimo por vocês terem aceito o nosso convite. Eu, assim, eu fico olhando, eu fico me segurando para falar, eu amo vocês, que saudade. Porque assim, o carinho, o carinho é muito grande mesmo, né? Vocês sabem, já cansei de falar, mas assim, é muito grande mesmo o carinho. Então, obrigada pelo convite. Eu acho assim, vocês realmente um exemplo para falarem sobre essa virtude, para poderem falar. Claro, tem muitas pessoas que poderiam falar, mas eu vejo que Deus foi permitindo cada coisa na história de vocês e foi forjando, né? A Fer com o projeto de Mulher Virtuosa, né? E todos os projetos que vocês foram lançando depois na sequência, vem provando assim quanto realmente vocês são transmissores mesmo das virtudes em família, né? Como realmente a gente propõe no projeto, vocês mostram isso de forma concreta. Então, muito obrigada. Amém. Obrigado. Eu agradeço o convite. Eu queria só deixar de final assim, para quem trabalha em casa, tá em época de pandemia e tudo mais, mesmo a mulher, né, que é do lar, tem muito trabalho em casa, né, além do trabalho fora, uma coisa que ajuda muito a formar as virtudes dos nossos filhos é a nossa postura também como mãe e pai, mas trabalhadores. Então, estar arrumada, colocar uma roupa, tirar pijama, né, tá assim, de forma que se chegar uma visita inesperada, você pode abrir a porta e conversar normalmente, você não está desapropriada, né? Por estar em casa. Então, é algo que nos ajuda muito, né? Todos os dias de manhã a gente se veste como se a gente estivesse indo realmente para o trabalho, fora se for para alguma atividade, né? Física, mas sempre assim. E isso vai ajudando também no imaginário deles entender, né? Que é importante estar também arrumado de acordo com o trabalho. Então, assim, para as mamães aí do lar, também é importante a gente estar
né, arrumada, a gente está arrumada, que eu falo é tirar o pijama, né, tá divinamente. Você não pode você colocar um longo, né? Mas passa No sentido, né? batonzinho, coloca um brinco. Ah, mas ninguém vai viver em casa, seus filhos estão te vendo, né? Então... E é assim que a gente forma as virtudes também em família, através, né, da nossa também aparência. Só queria acrescentar isso. Obrigada, Rafa, pelo convite. Foi um prazer também. A gente nem escutou ela falar. Nem falei, Chanel sanguíneo, desculpa, viu? Não, imagina, gente. A gente queria ouvir vocês mesmo. Era esse o objetivo mesmo. Então, ó, só mais uma vez deixando o convite para vocês. Quem ainda não conhece o nosso projeto Virtudes em Família, que a Maria está aqui como nossa membro, né? Um membro da nossa equipe que trabalha nesse projeto. Clica aqui em cima, vocês vão ver ali o perfil, tá bom? O perfil Virtudes em Família. Clica para conhecer, entra lá no link da bio. E dia 6, né, segunda-feira, a gente volta aqui com uma live surpresa, falando muito mais só do projeto para vocês conhecerem, especificamente aqui dando exemplos. Mas não percam tempo, corram lá para conhecer. E se quiser ver as outras lives, também clicando lá no link da bio, vocês vão receber o link de toda a playlist do que já passou por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Desse projeto, Rafa, a importância dessa realidade da Virtudes em Família, porque assim, nós queremos os nossos filhos santos, né? Esse é o nosso desejo, de levar os nossos filhos até Deus. E eu não conheci até hoje nenhum santo que não tenha sido virtuoso, né? Tinha santo que foi, né, desregrado a vida inteira, um exemplo foi Santo Agostinho, mas que através das virtudes conseguiu vencer os seus vícios, os vícios, inúmeros vícios que ele tinha. Então, são as virtudes que nos levam até o céu. Não tem outro jeito, né? Na porta do céu, hoje fala-se muito aí do passaporte sanitário, se vai, se não vai, vai entrar aqui, vai entrar ali, vai ter que ter a vacina. Na porta do céu, você vai ter a vacina, em vez de estar vacinado, você vai ter as suas virtudes. São Pedro vai olhar para você, vamos ver quais as virtudes que você cultivou durante a sua vida. Esse é o nosso passaporte para o céu, né? Não existe outra forma. Por quê? As virtudes nos levam ao amor, né? Então, nós somos trabalhadores, né? Todas as virtudes que a gente puder colocar, diligentes, pontuais, tudo é por causa da caridade, por causa do amor. Então, se o amor nos guia ao céu, as virtudes nos levam até o amor. Então, não tem outra forma de chegar ao céu sem ser a virtude e de sendo no seio da nossa família, não sendo virtuosa. Então, é importantíssimo vivermos as virtudes em família, individualmente, mas em família. Obrigado, viu, Rafa, por esse projeto. Eu que agradeço a vocês. Maria, obrigada, viu? Eu também quero agradecer, né, ao casal por tanto que eles nos ensinam, né, com as virtudes no dia a dia, né, a Rafa também, por tanto que ela se doa para que a gente aprenda mais, para que vivamos melhor, né, no nosso lar, com nossos filhos. E agradecer a cada um que esteve aqui, né, nessa live. Como a Rafa já falou, quem não estiver seguindo a nossa página, segue, né, a gente. Nós estamos aí todos juntos nessa missão de educar os nossos filhos para o céu, né, com as virtudes no nosso lar. O tema foi muito bom, muito rico, porque assim, faz a gente refletir, né, sobre o trabalho. E assim, eu vivi isso aqui, né, por um tempo, eu que sustentava a casa, e daí depois a gente ouve a troca, né, o meu marido que sustenta, e hoje eu fico mais com os filhos, e assim, a gente vê como isso é rico, a gente mesmo educar os nossos filhos, e não terceirizar, né? Então, assim, gratidão por estar aqui nesse projeto com você. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Obrigada, família. Um super beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Deus abençoe. Obrigada.